Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao podcast Sem Alienação. Eu sou Israel e hoje nós vamos comentar sobre O Maléfico pelo Design, o último episódio sobre a ganância. Maléfico pelo Design, para quem não acompanhou os outros episódios, ele é um livro que se trata sobre como que as pessoas projetam algo, um site, um aplicativo, alguma coisa assim, utilizando fundamentos do comportamento humano para te induzir a alguma coisa, que às vezes beneficiam mais a empresa, o grupo ali, do que você, tá? Então, o maléfico pelo design é design de interação que te leva à tentação, né? Então, naturalmente você age de uma maneira e eles se utilizam disso contra você às vezes, ou para você, né? Dependendo da interpretação. O livro ele fala sobre os 7 pecados capitais, ele separa em 7 pecados capitais e como que mais ou menos esses pecados eles se manifestam na gente, né? E por que pecados? Porque pecados é aquilo que o ser humano faz e não deveria fazer, então vamos estudar o ser humano a partir disso. Porque se o ser humano existe leis e tudo mais que o ser humano não pode fazer, é porque o ser humano faz, né? Ninguém faz uma lei sobre aquilo que as pessoas não fazem normalmente. Normalmente não é o que acontece. Aqui nós vamos falar sobre o último da lista do livro, né? O livro tem uma ordem ali, nós estamos seguindo a ordem. E o episódio é sobre a ganância. Aqui a ganância está sendo definida mais ou menos como quando você busca os seus interesses próprios enquanto você está prejudicando os outros. Então ele faz lá uma tabelinha de o que quando você se prejudica, mas você ajuda os outros, altruísmo, não sei o que, ele começa a dar os termos e tal. A ganância aqui é quando você está buscando teus interesses, prejudicando os outros, tá? Simultaneamente. Bom, como a gente tem feito nos outros episódios, eu meio que separei aqui alguns pontos que a gente vai dar uma comentada, né? E esse primeiro ponto, o autor fala assim: utiliza uma ganância em cima de você. Como? Colocando situações em que é difícil você compreender a dinâmica do processo. O que isso quer dizer? Quando você tem uma chance de ganhar algo, você está participando de algo, você tem uma chance de ganhar alguma coisa, você não consegue compreender realmente aquilo ali. As probabilidades e as chances de como que aquela dinâmica se manifesta, se comporta. O exemplo que o autor dá, depois a gente comenta mais sobre cassinos ali pra frente, tá? Mas isso aqui inclui um pouco de cassinos e apostas e tudo mais. Outras coisas do tipo. O exemplo que o autor ele começa dando é das portas e da cabra. São 3 portas, 2 cabras e um carro, que seria o prêmio. Então é um programa de TV lá, tinha esse programa, eu acho que ainda não tem, né? Acho que já não tem mais. Mas o programa é o seguinte: o apresentador, né, mostrava lá assim, ó, são 3 portas e a pessoa tinha que selecionar uma das 3 portas para tentar ganhar o prêmio. E qual seria o prêmio? A pessoa ia ganhar o que está atrás da porta. Poderia ser cabra, então um negócio com baixo valor em relação a um carro, né? Então a pessoa queria ganhar o carro, normalmente, né? Então a pessoa está tentando adivinhar aonde está o carro, nessas 3 portas. O jogo é o seguinte: a pessoa seleciona uma porta. Aí o apresentador, ele sempre vai abrir uma das outras 2. Então você seleciona uma porta, o apresentador vai escolher uma das 2 portas não abertas e vai abrir. Aí a opção que te dão é o seguinte: você muda de porta selecionada ou não, né? Então fica naquela emoção. Será que essa pessoa vai mudar? Mas se a pessoa se essa aqui é a porta do carro e a pessoa mudou, pô, fica naquele sentimento ruim. Mas se a pessoa não mudar e perder o carro, vai que tá no outro. A dinâmica desse processo, ela não é óbvia. Mas, por via de regra, se você quer maximizar a chance de ganhar o carro, não interessa qual porta você escolhe no começo, você sempre tem que mudar de porta. Considerando, né, todo o processo justo e tudo mais, você sempre tem que mudar de porta. Por que isso está falado? Eu vou dar a explicação, daí a gente comenta um pouquinho mais, tá? Sobre ela. Sobre o que isso representa fundamentalmente para você, como que isso te afeta. A gente não tá aqui tentando desvendar esse jogo em específico, a gente tá tentando entender como que essas coisas complexas se manifestam em situações simples, mas não é óbvio pra gente. Então, nesse jogo em específico, nessa dinâmica, a sua opção é sempre, assim, você tem a opção de escolher se vai mudar ou não. Só que para você maximizar a sua chance, você sempre tem que mudar de porta. Então você escolhe qualquer porta e você muda depois, sempre, para maximizar suas chances. Por quê? Quando você seleciona uma porta aleatoriamente, é 1/3 de chance do carro estar ali.
As outras duas portas têm 2/3 de chance do carro estar ali. Quando uma porta é aberta, a outra porta ainda continua com 2/3 de chance de ter o carro ali. A sua porta tem 1/3 de chance e a outra porta não aberta tem 2/3 de chance. Né? 66% de chance. Então, você sempre tem que mudar, porque a sua chance é maior na outra porta. E isso não é óbvio. Você fala assim, não, tá, mas peraí, foi aberta uma porta, então eu teria 50% de chance em cada, seria indiferente. Não, você sempre tem que mudar. E o autor dá esse exemplo porque não é óbvio. Se essa explicação minha não fez sentido pra você, faz parte do negócio que não é óbvio, não é claro como que essas interpretações, como que essas chances se manifestam. Então vamos lá. Você tem 1/3 de chance na tua porta, 2/3 nas outras duas. Quando uma porta é aberta, a chance não muda, ela não se altera. A chance do carro estar ali continua 2/3. Só que você já sabe que uma porta está aberta e tem uma cabra ali, porque o projetor sempre abre uma porta com cabra por detrás. E aí fica aquela outra porta fechada. A chance de 2/3 continua igual, ela se mantém. Então, para maximizar a tua chance, você tem que mudar de porta. Isso não é óbvio pra gente. E numa dinâmica simples, com poucas escolhas, você tem 3 possibilidades no começo. E depois você troca ou não. Aí você tem mais uma opção ali, né? Um caminho que você pode seguir. Com poucas escolhas, com poucas decisões que você pode tomar, numa situação simples, com números grandes e tudo mais, coisa mais fácil de entender, essa relação de estatística, de probabilidades, ele não é claro, não é óbvio pra gente. Então o autor ele dá esse exemplo, você sempre tem que mudar de porta, né? Ele faz esse exemplo. Então, se essas chances que não são óbvias pra você, assim, pra pessoa que nem eu, por exemplo, que não é óbvio, você olha e não tá claro ali, se essas coisas não são claras pra gente, imagina as coisas mais complexas, onde tem números quebrados, números fracionários, tem muito mais opções envolvidas, tem várias etapas dentro de um jogo, tem, sabe, um monte de coisa acontecendo. Então, isso aqui entra no cassino, que a gente já vai comentar daqui a pouco, tá? Mas o que importa aqui não é desvendar esse jogo em específico, mas algo que não é claro pode ser usado contra você. Ali naquele específico do jogo é só o jogo da TV, o que importa é o show e tudo mais, né? Enfim. Mas aqui pra gente podem usar isso contra nós. Existe uma falácia, talvez eu até devesse falar essa falácia um pouco mais depois, mas eu vou comentar a falácia do apostador depois, só que, em resumo, você acha que você sempre vai ganhar. Depois que você perdeu várias vezes, você acha que uma hora você vai ganhar. A gente comenta um pouco mais sobre ela ali depois, quando a gente falar do cassino específico. Para poder ver sobre a questão do cassino, a gente tem que ver antes um negócio chamado reenforçamento. Reenforçamento, ele começou, pelo que dá a entender, ele começa o estudo lá com o tal de Pavlov. Pavlov foi o cara que estava estudando o comportamento lá, ele estava estudando acho que outra coisa, se eu não me engano. O estudo original era ele estava estudando outra coisa, e aí calhou que ele percebeu esse comportamento nos cães. Que era o seguinte, toda vez que ele tocava o sino, ele ia dar comida pros cachorros. E ele percebeu que toda vez que ele tocava o sino, antes do cachorro ver sentir a comida e tudo mais, ele já estava salivando. Então ele começou a dar uma estudada sobre isso. Ele falou assim, tá, toda vez que eu toco o sino, o cachorro começa a salivar. Toda vez que eu toco o sino, o cachorro salivou. E se eu não der comida? E se eu der comida? Ele começou a fazer esses testes, assim. Então ele conseguiu ver que você reforça um comportamento, algo, dando um sinal, digamos assim. Você dá um sinal, um sino, um barulho, um som, um cheiro, uma coisa, e o cachorro já começa a salivar. É o tal do você sente o cheiro de comida, você começa a ficar com vontade de comer, você começa a salivar, você começa a imaginar comida ali e tudo mais. Tem essa relação com a gente também, tá? Esse dos cachorros, tem um outro autor também que ele pesquisou sobre ratos e pombas, se eu não me engano. Que ele comenta mais sobre pombas ali, né? E existem diferentes tipos de reforçamento, tá? Existe do cachorro, você faz o sinalzinho e o cachorro ouve o sino e começa a salivar e espera comida e tudo mais, né? Só que existem outros tipos. Existem aqueles reforçamentos que o autor comenta de tempo fixo ou tempo variável. E por que isso aqui é importante? Por que a gente está falando de reforçamento? O que isso tem a ver com a gente? Como que isso aqui te afeta? Como que o cachorro lá que está salivando vai afetar a tua vida? O cachorro salivando lá não vai afetar a tua vida, provavelmente. Mas o que interessa aqui usa um reforçamento contra você, ou para você. Aqui provavelmente é contra, tá? De certa forma, assim, mais em benefício do outro grupo do que você. Que seria o quê? Um lugar de apostas, por exemplo. Como que um cassino funciona? Tem vários degraus, né? A ideia é maximizar o tempo que você passa ali, gastar o dinheiro e tudo mais, e no fim das contas fazer a casa ganhar mais dinheiro. Beleza?
Só que quais são os fenômenos psicológicos que eles usam? Porque a gente não consegue falar de todos, eu também nem conheço todos, né? Eu conheço só alguns. E o autor também só comenta de alguns nesse capítulo. Um deles é o tal do reforçamento. Que é o quê? É um reforçamento pelo que dá a entender, por ação. Então você tem o de tempo, temporal, e você tem o de ação. O temporal é, todo dia, no meio-dia, vai ter comida. Digamos assim. Toda vez que você coloca uma quantidade de coisas, no decorrer do tempo, você ganha outra coisa. Por tempo, digamos assim. É o que interessa é o tempo. Esse por ação, você no caso seria dos cachorros, né? O cachorro, ele ouve, depois de 3 minutos tem a comida ali. Ele ouve sim, depois de 3 minutos tem comida. O das pombas, que tem outro autor que eu comentei ali sobre as pombas, a pomba tinha que fazer um comportamento. Então, se a pomba ela desse uma bicada ali em algum lugar, ela ganhava a comida. Bicava, ganhava comida. Isso ali é por ação. Ela fez algo, foi feita uma ação e recebeu a recompensa. É o que você faz, por exemplo, quando você vai treinar o cachorro. O cachorro faz algo que se assemelha àquilo que você quer, você dá uma recompensazinha. Aí faz um comportamento de novo, e você vai indo, vai indo, vai indo. Quando ele faz um comportamento mais próximo daquilo que você quer, aí você dá a recompensa. Você começa a dar recompensas conforme vai passando o tempo, só quando ele faz mais perto daquilo que você queria. Uma hora você consegue treinar ele para fazer aquilo que você quer. É mais ou menos essa ideia. Que foram percebendo ao longo do tempo, né? Esse então tem por ação e tem um por tempo. O do tempo pode ser variável e o da ação também. Então, assim, a pomba foi lá e bicou num ponto lá do experimento, numa parede, alguma coisa assim. Ela bicou. E ela ganhou recompensa. Depois de um tempo, como ela já tá aprendendo, como ela já aprendeu que ela tem que bicar ali, ela bica, só que ela não ganha a recompensa. Ela não ganha lá. Porque ela não ganha, e ela fala, não, pera lá, eu fiz, não ganhei. Aí ela faz de novo, aí na terceira ela ganha. Pode ser por tempo, por ação, digamos assim, a cada 3 bicadas ela ganha, ou pode ser algo totalmente aleatório. E mais, fizeram um teste ainda totalmente aleatório. Então, assim, não interessa o que a pomba fez, aleatoriamente durante o dia ela vai lá e ganha. E o autor falou que as pombas ficaram meio que supersticiosas, assim, elas fizeram comportamentos que elas estavam tentando replicar a ação que ela fez quando ela ganhou a recompensa. Então, se a pomba tava com os braços para cima, com as asas para cima, ela vai tentar replicar esse comportamento porque ela acha que é mais ou menos isso que faz a comida vir. E isso é interessante, porque elas começam a apresentar um comportamento totalmente diferente, assim, do esperado, né? Do que seria o normal de um comportamento do animal. E como que essas pombas, rato ou cachorro ali, esse comportamento vai te influenciar? O que o cassino faz? Você vem aqui, você coloca a fichinha, você coloca o negócio e aleatoriamente você ganha. Existe uma pseudo habilidade que você necessita no cassino. Tem jogos de cassino que é tipo assim, você só puxa a alavanca e a chance vem, sabe? Aquilo ali é o mais possível do reforçamento, sabe? É o fino do reforçamento. Que é o que? Você puxa a alavanca, então você fez uma ação bem simples, né? Pagou pra poder fazer isso, né? Comprou ficha antes, ou sei lá como que funciona lá. Então você vai lá, puxa a alavancazinha e a recompensa vem. E a recompensa, ela é variável, como eu comentei. A pomba, ela faz o comportamento, ela dá bicada, e é variável, dependendo do experimento que você está fazendo, né? No cassino, é variável. Você puxa, você pode ou não ganhar. E às vezes você ganha, e isso aqui eles fazem também, que você ganha quantidades pequenas, às vezes, para dar só aquela incentivada, só para continuar, sabe? Às vezes você ganhou as últimas 3 vezes que você perdeu o dinheiro. Você perdeu o dinheiro 3 vezes, você ganhou uma. Recuperou as últimas 3, digamos assim. Só que você já tá perdendo 10 já. Já tá seguido de 10 negativo. E aquele 3 que você ganhou é só pra te continuar colocando ali. Pra criar um hábito, um comportamento em você. Existem muito mais coisas que os cassinos fazem, tá? E comentando de novo sobre a cabra, por exemplo, você tem lá um jogo. A chance de ganhar não é 50%, 50%. A chance é 49,5%, 49,5% e outro meio. Você tem 3 opções, que acho que é aquele da roleta verde. Tem o verde, que é muito difícil cair. Tem o preto, que 49% das vezes cai. E o vermelho. Assumindo que o jogo seja totalmente honesto e essas sejam as chances, o jogo, pela maneira como ele funciona, que não é fácil de perceber, porque as probabilidades não são aparentes e tudo mais, você tende, a longo prazo, sempre estar perdendo. O jogo é projetado para que a casa sempre ganhe. Ele é projetado para. Existe uma pseudo-habilidade nesse negócio. Ah, não, já caiu 10 vezes vermelho. A próxima vai ser preto. Aí vai lá e cai um verde da vida, sabe? Não é óbvio essas coisas. E, de novo, a falácia do apostador é: você perde. Você fala, pô, já perdi muitas vezes seguidas. Várias vezes.
a próxima eu vou ganhar. Isso é uma falácia do apostador. Eu quero fazer um episódio, ou talvez múltiplos episódios, só sobre falácias, falácias lógicas e tudo mais. Eu queria fazer um episódio sobre isso, que é um tema que eu vejo que é importante, sabe? E essa aqui é uma das falácias. É um raciocínio ilógico, né? Você pensou em algo, mas isso aqui não é verdade. Não é porque você perdeu várias vezes que a próxima tu vai ganhar. Não é racional isso, digamos assim. É uma conclusão que não se segue, né? Então esse reforçamento, ele é bem importante. Esse do tempo variável e da ação variável, o mais forte é da ação. Porque consegue formar os neurônios, digamos assim, o caminho neural ali, digamos assim. Não sei se é isso que acontece, tá? Mas enfim. Você toma ação e você ganha recompensa. Isso é mais forte do que só pelo tempo, tá? E quando a recompensa é variável, o efeito é mais forte ainda. E isso é legal, porque se toda vez que você faz ação você ganha algo, toda vez que faz ação ganha algo, esse comportamento até tornado, ele se fixa, digamos assim, só que o variável te deixa ainda mais, digamos, viciado ou mais dependente daquilo ali. Então, quando a pomba, toda vez que ela bica lá, ela ganha a recompensa, se você quer mesmo fazer o comportamento ficar na pomba, você tem que deixar variável. Às vezes você dá, às vezes não dá. Às vezes você dá, às vezes não dá. Isso faz com que ela fique mais forte, digamos assim, o efeito seja mais pronunciado. O autor dá uma breve comentada sobre o reforçamento negativo. Tudo isso aqui foi positivo, você faz algo, você espera, a coisa vem. E existe o reforçamento negativo. O negativo, ele dá um exemplo em jogo lá, que se você não acessar o jogo, tua plantaçãozinha morre, digamos assim. Aquele reforçamento de, se você não tomar nenhuma ação, fazer algo, algo de ruim acontece. Então você está agindo para prevenir o ruim, você não está agindo para ganhar. Você está agindo para prevenir o ruim. Dá uma diferença também, tá? Ele dá uma breve comentada sobre isso, existe também, e tá aí. Você tem que tomar ação positiva para contrariar o negativo que vai acontecer ali, se você não fizer nada. Tem uma parte desse capítulo, né? Que o autor ele fala sobre jardins. Walled Garden. Walled Gardens. Seria jardins com muro, assim, né? Uma tradução, um jardim fechado, algo do tipo. Então, existe esse conceito de jardim, né? Que é o quê? Você tem um jardim. E dentro do jardim, as empresas, elas criam esse jardim conceitual ali, abstrato, digamos assim, e elas manipulam esse jardim como elas querem. Quando você entra no jardim, você está dentro desse jardim, que tem muros e tudo mais, e você está quase que à mercê de quem fez o jardim. O que isso representa para ti? O que isso tem a ver contigo? Quando você entra num site, e o site tem muitas funcionalidades dentro do site, e ele sempre quer que você esteja ali, redes sociais ou coisas do tipo, por exemplo, são jardins fechados. É um jardim abstrato, digamos assim, fechado. Você fala, mas a porta tá aberta, eu entro quando eu quiser. Sim, só que tá cheio de regras ali. E ele é fechado no sentido que tudo que tá ali dentro é controlado. Não necessariamente controlado no estilo de censura, por exemplo, não nesse sentido, mas é controlado o seguinte: a quantidade de posts versus a quantidade de propaganda que você vê é controlado. O tipo de propaganda tem um controle. O que é postado ou não, às vezes até tem um filtro ali, um certo controle, né? Esse jardim abstrato, conceitual ali, eles criam, fazem esse negócio e sempre tentam fazer com que você esteja dentro. E a pegada é você sempre estar dentro, aproveitando que está dentro, não necessariamente estar fora. O muro do jardim não é para deixar o pessoal fora, é para fazer com que o pessoal fique dentro, entende? Isso aqui é um pouco mais pronunciado ali, quando a gente for falar de tokens. Nesse episódio mesmo a gente já vai comentar sobre o token e a gente volta nesse conceito, tá? Dos jardins. Mas sabe, tem esse jardim e se a pessoa controla, também ela consegue controlar, por exemplo, quantos posts você está vendo, que tipo de post, o quanto tempo que você vai ficar nesse negócio aqui. Então, todo esse reforçamento dessas coisas acabam se misturando nesse jardim, que daí controlam o jardim, né? E aí, não é que controlam você, mas te induzem a, né? Te induzem a consumir mais, por exemplo. Um outro conceito que isso acho que está mais pronunciado, assim, quando você usa o termo ganância, isso meio que se pronuncia um pouco mais. É mais fácil de você entender o conceito da ganância em cima disso, que é a questão da aversão à perda. Então, o ser humano tem medo de perder as coisas mais do que ele gostaria de ganhar. Então, você tem mais medo de perder, por exemplo, assim, 5 pila, do que você tem você gostaria de ganhar os 5 pila. A emoção negativa é mais forte.
A emoção que isso te gera. Perder é mais forte que o ganhar 5, tá? Essa emoção é um desnível. Existe esse, no inglês, Fear of Missing Out, que é o medo de estar de fora. Fear of Missing Out. É medo de perder, medo de ficar de fora de algum acontecimento, algum evento, por exemplo. Ah, não vou poder ir no evento. É o FOMO que eles chamam, né? Esse fenômeno na nossa cabeça, você tem medo de estar perdendo. Você não tem o algo, mas você tem a expectativa de ter. Então você tem que tomar uma ação para não perder o negócio. É o medo de ficar de fora, né? Esse FOMO, ele usam direto. Então, quando você está lá no site e tem lá um computadorzinho falando, a Tananã vai expirar, a promoção vai expirar em tantos dias. Fear of missing out, é o medo de estar de fora, o medo de perder a promoção, o medo de não conseguir ficar com ela. Coisas de tempo limitado. Nossa, isso aqui é tempo limitado, vai ter só agora, se não comprar agora vai ficar de fora. É o FOMO, eles estão tentando fomentar o FOMO, né? O FOMO é Fear of Missing Out lá, o medo de ficar de fora. Estão fomentando esse conceito, essa ideia, essa emoção dentro de você para te induzir uma ação, que normalmente não beneficia tanto você, assim. Às vezes, tá? Depende do caso. Cada caso é cada caso e você que interprete o caso. Não é comigo. Eu descobri, fazia tempo que eu não jogava esse jogo, mas eu descobri, e tem alguns jogos aqui que eu peguei uma lista, que eles usam esses conceitos, tá? Então, você tem aquele jogo da Riot, o Valorant, aquele jogo de tiro lá e tal. Eu descobri que ele tem um negócio chamado Night Market. Eu não sabia disso, tá? Mas é o mercado da noite, das trevas, algo do tipo. Eu não lembro exatamente como que ele se comporta, mas, se eu não me engano, é por promoção. Você tem lá alguma quantidade de... Isso é uma promoção lá diferente, e se você não comprar agora, você perde essa promoção. Só no outro dia que você vai ter outra coisa. Ou é por tempo, tem uma dinâmica assim. Eu também descobri que o tal do League of Legends, né, o LoLzinho lá, ele tem o sua loja. Isso aqui, pelo que eu pesquisei, porque eu não sabia dessas coisas, eu dei uma lida por cima, né? Esse sua loja, ele é por tempo, né? Então você fica um tempo essa sua loja no jogo lá acontecendo. E essa sua loja, esse conceito, esse mercado, a parte ali, são produtos e coisas dentro do jogo só para você. Então, por isso, sua loja. Provavelmente eles estão fazendo vários testes de modelagem, quem vai comprar o que, por qual preço, quanto que eles conseguem maximizar para cada pessoa, né? Eles provavelmente estão fazendo esses algoritmos, essas análises assim. Mas fique sabendo, Fear of Missing Out aqui tá acontecendo na doidada, eles estão tentando fomentar essa ideia. De uma maneira bem... estão fazendo, né? Enfim, não vou ficar fazendo julgamento aqui. Outras coisas de reforçamento também, que acontece, no Overwatch tem as caixas, né, que você abre uma caixa, tem no CS também. Nossa, o CS tem bastante disso. Você ganha a caixa, daí você pega lá os negócios e tal, você abre e vem coisas aleatórias. Reforçamento, de certa forma, por ação, que você às vezes tem que tomar uma ação pra ganhar a caixa. E variável, porque você não sabe qual recompensa que vai vir. Vai vir alguma coisa, mas você não sabe qual o valor dessa coisa. Então essa recompensa vai acabar acontecendo, né, gente? Esse fenômeno, né? O Battle Pass de alguns jogos, como por exemplo o Fortnite, ele usa esse conceito do Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Ele usa esse conceito no seguinte sentido. Se você não comprar o Battle Pass agora, esse item de temporada vai ficar indisponível. E você não vai ter na tua conta e tudo mais. É um medo que criam na tua cabeça de perder, né? De deixar de ter algo. Totalmente artificial. De novo, nesse walled garden, nesse jardim fechado, né? Então, dentro do jogo, um jardim fechado, todas as promoções, todas as coisas que acontecem ali, tá? Eles estão controlando. É um negócio artificialmente criado para te limitar na quantidade de coisas que você pode ter. Fear of missing out. Então, você tem que comprar o Battle Pass agora para poder ter o item que você quer, só que daí também você tem que jogar. E para poder jogar, você fica mais exposto para as propagandas, as coisas do jogo. Você fica exposto a outros itens e tudo mais. Você fica nesse interesse. Então, o Battle Pass é um mecanismo bem interessante, porque ele tem esse fenômeno de... Se você não comprar agora, você vai perder. Só que para você poder ganhar os itens, você tem que jogar. Você tem que passar horas dentro do nosso jardim. Então, cara, é dois efeitos acontecendo. Isso é muito, muito, muito importante. Então, fazendo você comprar parada, te induzindo ao medo de deixar de ter, e ainda estão induzindo você a ter que passar mais horas dentro do jardim fechado deles, que seria o jogo. Então, você passa mais horas dentro do jogo. E porque você está passando mais horas dentro do jogo,
você vê mais itens, você vê os itens dos jogadores, você vê coisas novas, você vê propaganda, daí você vai logar amanhã, você vai entrar no jogo amanhã e você vai ver outras coisas diferentes, você vê mais promoções que vão colocar lá. É tudo planejado. Por isso que tem muito jogo moderno que estão usando esse Battle Pass aí, passe de batalha, acho que no português que eles fazem a tradução, né? Que às vezes fazem. Enfim. Outros jogos de cartas também, é recompensa variável. Você compra lá pacotinho tipo Hearthstone, coisa digital, ou coisa física mesmo. Você nunca sabe o que vai vir. Aqueles figurinhas de copa, essas coisas também entra aqui. Você compra, você sabe que vai vir 5, 10 unidades, ou sei lá quanto que vem. Só que você não sabe qual que vai ser o item que você vai ganhar. Então é uma recompensa variável, de certa forma. E aí também tem a questão de indução de comunidade, interação, e tem outras coisas que acontecem ali no meio. Enfim. Tenho. Eu não lembro porque que eu coloquei o Candy Crush nessa lista, tá? Eu coloquei até o Candy Crush aqui. Provavelmente é na questão do reforçamento, porque ele é muito rápido, né? Você faz uma ação, você tem a recompensa, que seria os pontos, ou avançar o nível e tudo mais, muito rápido no jogo. Então por isso que são coisas que pega bastante gente e vicia, de certa forma. Que você senta lá e tal, você quer abrir o Candy Crush pra poder passar aquela fase, ou conseguir aquele item, ou, sabe, ter esse progresso. E é muito rápido. Tem um, tem um estilo de jogo que eu nem coloquei aqui, que eu não quero nem induzir a galera a jogar o negócio. Eu só vou comentar por cima. Mas é o jogo assim, se você conseguir refinar, sabe? Você pega todo o açúcar, eu vi o cara dando um exemplo na internet. Você pega todo o açúcar de uma fruta, você condensa só o açúcar. Esse aqui é o estilo de jogo que é só o açúcar, só o refinado mesmo, não tem nada. Você joga fora tudo, é só o açúcar refinado ali e bota pra pessoa. Que é aquele jogo que você nem faz nada no jogo propriamente dito. Você tem a sensação de progresso, de reforçamento e tudo mais, as recompensas, só que o jogo é parado. Você só clica no negócio e as coisas acontecem tudo automático. Você clica e a coisa acontece automático. É um estilo de jogo chamado idler, ou algo do tipo, seria tipo ficar parado, sabe? Tem aquele também do clique lá, que você clica e você avança nas fases. Esse aí, tipo assim, é só o refinado mesmo. Esse aqui é a maneira mais batata que tem de conseguir jogar alguma coisa, digamos. E eu já joguei esse jogo, eu caí já nessa várias vezes. Por interesse, ou também só pra ver como é que seria a próxima fase, né? Esse é o fenômeno que usam. Mas não é um negócio que agrega muito, tá? Mas esse aqui é o meu julgamento pra mim. Pra mim não agrega. Enfim. Esse do clique, então, a galera usa. E tem alguns outros jogos aí também que eu já nem lembro mais, assim. Tem jogos mais modernos também que eu não tô por dentro. Eu sei que o. Qual que é o nome? Aquele da Blizzard, o Diablo. Acho que agora não é Blizzard Activision, ou algo do tipo. O Diablo, ele tem bastante desses, ou tinha pelo menos, bastante dessas coisas aleatórias. Esses chamam de gacha, né? Então, também, reforçamento variável. Você compra o negócio e não sabe o que vem. O colega meu tava falando lá sobre um jogo japonês ou coreano, chinês, talvez. Que também, todo dia ele tinha que entrar no jogo e pra poder jogar numa roleta lá um negócio e talvez ganhar um item. Então já tem o reforçamento por tempo ali. E durante o jogo você pode ter, porque é RPG e tudo mais, você pode ganhar os itens no jogo, matando um bicho e tudo mais, você consegue ganhar coisas aleatórias, coisas raras, coisas importantes. Reforçamento variável. Mais outros fenômenos que eu não vou comentar muito agora também, sobre os personagens, interação, quase que o social ali dentro do jogo e tudo mais, né? Enfim, vários fenômenos dentro de um jogo pra poder te induzir ao erro, digamos assim. Pra poder te induzir não ao erro, mas te induzir a um comportamento que você normalmente não faria. E tem mais coisas que fazem jogos que a gente já vai comentar. Só que antes a gente tem que comentar sobre o efeito de Dunning-Kruger. Eu acho que eu já comentei sobre esse efeito antes. Não tenho certeza. Nos outros episódios. Mas o efeito Dunning-Kruger, ele é assim. Uma pessoa que sabe pouco do assunto, ela acredita que ela sabe muito. E uma pessoa que sabe bastante do assunto, realmente sabe, um expert no assunto, ele acredita que ele sabe menos. Então existe esse desnível. Só quando a pessoa é realmente o melhor da situação, que a confiança dela e o que ela realmente sabe batem. Tem um gráfico sobre isso, tá? Sobre esse efeito. Mas o que importa para nós? Se a gente for burro no assunto, a gente vai superestimar a nossa inteligência no assunto. Tá, como que uma empresa ou um grupo vai usar isso contra você ou para você, né? Que é o sempre que eu tenho comentado. Tem esses sites de, por exemplo, assim, de investimento. Investimento, ou, sabe, tentar predizer o mercado ali. Tem alguns outros estilos que é um pouco diferente. Não é bem investimento em bolsa, por exemplo. É um pouquinho diferente, mas é no mesmo estilo. Tem o gráfico, você tem que tentar adivinhar se vai subir ou se vai descer, e dependendo disso você ganha ou não.
A maneira como o site é projetado é pra te induzir a colocar dinheiro ali e, e usar, porque a plataforma ganha dinheiro às vezes quando você erra, ou por cada transação a plataforma ganha dinheiro, sabe? Ou quando você vai sacar, eles pegam parte do dinheiro. Enfim, a plataforma tá ganhando dinheiro de alguma maneira. O que interessa é que você esteja participando do jardim deles, digamos assim, né? Você tá participando do site ali, do sistema e tal. E como que eles. O que é o feito de você, do Dunning-Kruger, né? De você ter pouco conhecimento e se achar muito expert, influencia nisso. Porque todo o site, ele é feito, os tutoriais, a interface, os botões, a maneira como as coisas brilham na tela, digamos assim, é tudo feito para te induzir a começar a botar dinheiro ali e começar a ter esse comportamento de ganho. Eles tentam superestimar o que você ganhou. Por exemplo, assim, durante o tutorial, eles supõem lá que você perdeu um pouquinho de dinheiro. Só que logo em seguida você ganha, porque faz parte do tutorial. Então, eles amenizam as perdas dentro do tutorial para a sua percepção ser menos negativa. E quando você supostamente ganha dentro do tutorial, como se fosse uma habilidade, um conhecimento, alguma coisa assim, que às vezes é só sorte praticamente, é uma pseudo habilidade que tem que ter nesse negócio aí. Depois eu comento sobre isso, tá? É, mas enfim, quando você toma essas ações, eles estão super. Eles glorificam o que você ganhou demais. E que se você perdeu uma coisa no tutorial, eles diminuem o valor disso. Por que eu disse assim que não que é pseudociência ou pseudo habilidade que tem que ter nesse negócio aí? Porque é só clicar o botão. Vender, não vender, vai subir, não vai subir, é só clicar o botão. Não tem muita habilidade nisso. Aí vamos colocar diversas ideias ali que você pode colocar para predizer e tudo mais, e com diferentes níveis de sucesso, digamos assim. E aí, eu não tô aqui pra poder falar se você consegue predizer ou não o mercado, mas tem umas coisas que dizem o seguinte: se você consegue predizer o mercado, você consegue predizer muito mais coisas e, consequentemente, não dá certo. A coisa não bate. Tá? Com informações privilegiadas dá certo. Isso é certeza, isso é garantido. Se tem uma informação que ninguém tem, você consegue vencer o mercado, digamos assim. Sabe que vai dar besteira, que vai dar problema, que a empresa vai tomar processo, não sei o quê. Você consegue. No geral, aqui, para termos desse episódio, desse podcast aqui, é um negócio que você usa pseudo-habilidade, que eles desvalorizam todas as perdas tuas e supervalorizam teus ganhos, te induzindo ao erro, ou ao comportamento, te induzindo ao comportamento de colocar dinheiro na plataforma deles para eles, ao longo do tempo, ganhar mais. O tutorial é feito pensando em você sendo novato no assunto, tendo aumentar a tua autoestima. Ó, você ganhou, parabéns, olha a habilidade e tudo mais. Aumentar a sua autoestima. Lembra daquela curvinha do Dunning-Kruger lá? Você não sabe nada do assunto e estão te induzindo a tua autoestima, estão te induzindo até uma confiança muito maior. Que você naturalmente tem essa tendência, mas eles tentam maximizar isso. Pra você colocar dinheiro e ser induzido ao comportamento ali na plataforma, né? Tem algumas coisas que eles usam também de prova social e tudo mais. Ó, essa pessoa importante tal ganhou e tudo isso aqui, mas isso aqui não vem ao caso. E de novo, de certa forma, na ganância, né? Você vai induzindo essas coisas, achando que vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, e no fim só perde, né? Tem um pouco da ganância envolvida nisso. A questão do ancoramento de preços, a ideia é a seguinte: quando o ser humano não é bom em avaliar absoluto. Não existe como você avaliar um valor absoluto. Só botar um número na tua cara e fala, julgue. Não, ninguém consegue. O que fazem? Fazem o conceito do ancoramento de preço. Colocam alguma coisa com valor alto para ti, só que você não tem ponto de referência, você não sabe se está alto ou está baixo. E aí coloca um valor comparativamente menor para ti. Então você tem esse número muito alto e esse número mais baixo. Por exemplo, assim, novos celulares foram lançados, e aí eles têm lá o celular caro, estão vendendo celular caro e estão vendendo celular mais barato. Porque você tem dois para comparar, são muito semelhantes e tudo mais, você consegue comparar mais facilmente, você consegue dizer qual que você quer e qual você não quer. Ancoramento de preço. Isso serve para várias coisas, tá? Serviços digital, lá, automático, de software, tudo mais, produtos, tudo mais. Qualquer coisa que tenha ancoramento de preço mostra um preço para você, mostra um outro. Absolutamente falando, os dois números podem ser muito alto. Só que porque você está comparando relativamente eles, a coisa fica mais acessível na tua cabeça. Mesmo que o valor absoluto de um deles seja mais caro. Mesmo que o valor do mais barato ainda seja caro, sabe? Mas porque você está comparando entre eles, comparativamente, esse que é mais barato, então eu vou nesse. Tomar cuidado com esse ancoramento de preço aí. Aqui a gente vai voltar um pouco sobre os jogos, coisas eletrônicas, mas isso aqui entra em outras coisas também, como cupons,
descontos e algumas outras coisas ali, ele entra um pouco. O conceito de token. A gente tem normalmente aí acesso a essas moedas fiat e tudo mais, né? Dólar, real, peso. A gente tem acesso a essas euro, por exemplo. A gente tem acesso a essas moedas e a gente consegue conceituar elas dentro do espaço da nossa vida. Então, você vê lá os produtos no mercado, tá lá em real, né? Então, você olha lá, tá, isso aqui custa 10 reais, isso aqui custa 12, isso aqui custa 5. Mas esse barato aqui não atende minha qualidade, o de 12 é muito caro, o 10 tá mais razoável. Então, vou no de 10. Você consegue comparar as coisas. Porque tá usando real. Quando não é real, quando é token, fica muito mais difícil a análise. Mas não fica difícil porque mudou. O que é um token? Em vez de você usar real, por exemplo, eu vou usar a palavra Smurfberries, que o autor fala dentro do livro. Amoras Smurf. Tá? Então, o autor dá o seguinte exemplo. Quantas Amoras Smurfs custam uma casa de cogumelo? Né? Dentro do joguinho lá tem as Amoras Smurfs, tem a casa de cogumelo, e quanto que custa a Amora Smurf pra cogumelo? É ruim de saber. O token seria uma moeda, né? Seria uma moeda de troca, algo que você poderia trocar, comprar. Só que você não tem ideia exatamente o que ela vale. Só que quando você vai lá no site, por exemplo, para comprar, você fala assim, para comprar 10 Amoras Smurfs é R$ 55. Só que a casa de cogumelo custa 15 Amoras Smurfs. Então você vai ter que fazer aquela regrinha de 3 ali, tá? Se 55 custa 10, então cada unidade de Amora Smurf custa tanto, então o cogumelo vai custar tanto. Né? Você faz aquela relação. Não é difícil, não é complexo. Só que é um passo intelectual a mais que você tem que ter. Se você é que nem uma pessoa que se comporta mais ou menos que nem eu sempre gostava, ainda faço isso na verdade, de saber exatamente quanto que custa. Né? Então eu pego um número e eu converto. Pego um número e converto. E aí eu sei exatamente em reais, por exemplo, que é mais fácil para mim compreender, quanto que aquilo custa. Ou dólar, depende do que está acontecendo ali. Quando você faz essa relação, esse passo intelectual a mais, é um passo que a tua cabeça tem que dar para poder entender o real custo daquilo. Não necessariamente valor, porque valor é outra coisa, mas qual que é o custo desse negócio? As empresas fazem isso de propósito, tá? A grande maioria dos jogos, que tu vai ver, não é dólar ou real. Eles não colocam assim, você colocou R$ 20 em créditos, eles têm R$ 20 dentro do jogo. Não, eles usam conceitos de token. Então, cada jogo tem o seu token, tá? O League of Legends, quando eu jogava, ele usava o RP. Eu não sei se ainda é RP, que é Riot Points, né? Pontos Riot. Outros jogos usam outras moedas, outros tokens. O que interessa pra gente é esse passo intelectual a mais que você tem que ter te confunde no teu entendimento, no quanto aquilo realmente custa. Tu vai falar, não, mas eu sei exatamente que esse item aqui custa $20, R$ 20. Tá, só que você tem que fazer a conta. Quando você for comprar lá os 20 reais, você não consegue comprar R$ 20. Você consegue comprar só 25 ou 10. O 10 não te serve, o 25 é mais dinheiro do que você gostaria de comprar. Você quer gastar exatamente R$ 20, só que você não consegue. Você tem que gastar o mínimo que eles são necessários para poder colocar crédito naquele sistema ali, comprar tokens, é 25. Essa discrepância é de propósito. Esses 5 a mais que tem que colocar é de propósito. Fazem isso planejado, tá? Eu lembro quando eu jogava o League of Legends, quando tu comprava os pontos lá, era assim, eu não lembro os números, mas era algo do tipo, vinha uns 900, o custo do item era, sei lá, 900 e pouco, 970, acho que era, 975, eu acho que era isso. Só que o mínimo que você podia comprar era 1.300. Era algo do tipo os números, tá? Eu não lembro exatamente os números. Ou seja, fica aqueles 400 ali, aqueles 300, alguma coisinha sobrando. É de propósito. Então, assim, primeiro você tem que ter essa conversão intelectual, esse passo ali. Quanto que esses 900 custam em relação aos 1.300? Só que 1.300 custa, na real, R$ 15. Então, quanto que os 900 tá me custando em real? Esse passo é de propósito, tá? E essa sobra, esse extra aqui que sobra, é de propósito. Não é que estão querendo te dar recurso, estão querendo tirar recurso. Estão querendo fazer o inverso. Não é que estão querendo deixar você com um pontinho extra pra você comprar mais barato na próxima, não. A ideia é te induzir a comprar na próxima. Então, assim, você quer comprar esse item, e aí vai sobrar esse pouco de dinheiro aqui dentro do jogo, de tokens. Quando você compra, que sobrou esse recurso aqui, para comprar o próximo sobra mais. Tem mais para você e você pode comprar mais barato. Isso aqui é uma indução que estão fazendo você. Estão tentando te induzir a gastar mais depois no futuro. Então você gasta agora e eles já têm maior chance de você gastar no futuro.
É projetado. Esse que sobra é projetado. O colega meu comentou que no LoL, no League of Legends, né? Tá cada vez mais caro. Esses RPs que estão cada vez mais caros e coisas absurdas estão custando muito. Então não sei como é que tá. Né? Enfim, fica de olho, tá? Essas coisas são de propósitos e essas conversões nos tokens também é de propósito. O colega meu tava mostrando lá uma vez pra mim que dentro do jogo você tinha, tipo assim, umas 4 ou 5 moedas dentro do jogo, tokens, né? 4 ou 5 tokens diferentes dentro do jogo. Isso é bastante, e é de propósito, pra ficar cada vez mais difícil você reconhecer quanto real que vale cada coisa e quanto que elas valem entre elas, né? É de propósito. O número final você consegue saber. Só que a tua cabeça tem cada vez mais dificuldade de entender aquilo ali. De realmente raciocinar. Tá, eu tô comprando esse negócio dentro do jogo, e isso aqui tá me custando R$ 63. E em R$ 63 eu podia estar comprando aquele objeto que eu vou colocar na minha estante, eu podia estar comprando aquele outro negócio, eu podia estar comprando tal lanche, eu podia estar fazendo outras coisas com esse dinheiro. Esse processo intelectual fica mais difícil, tá? E é de propósito. Tomar cuidado. Bom, a gente comentou bastante coisa do livro, e quando você perde a noção do teu gasto, também, ganância vai vindo. Você perdeu a noção do gasto, você vai gastando cada vez mais, e quando você vê, você gananciou em cima das outras coisas do jogo, digamos assim, ou daquele produto e tudo mais, né? E você só perdeu dinheiro nessa, digamos assim. Só para vocês que não jogam, que não têm costume de jogar, ou está nesse meio, digamos assim, empresas fazem isso com pontos, tá? Não acho que é só dentro do jogo, não. Pontos também. Ah, gaste dinheiro na nossa loja e para cada R$ 1 que você gasta, você ganha 90 pontos. E aí essas conversão. Ah, esse item aqui, esse cupom, sendo que ela vale tantos pontos. Ou tantos reais. Essa conversão fica mais difícil pra você. Então você gasta dinheiro na loja, você tá ganhando pontos, só que agora você tem que processar mais ainda na hora de gastar esses pontos, quanto que aquele item vai valer. Sabe? Esse passo é um pouquinho mais difícil, porque as coisas são físicas e tudo mais, é um pouquinho mais difícil fazer isso aí. No jogo é mais pronunciado e muito mais forte. Pelo que eu vejo. Então, fazendo um fechamento geral do livro, o que a gente viu nesse livro? Tá? Vamos lá. Desde o começo. Pra quem que é o livro? Primeiro de tudo, o nome do livro é Maléfico pelo Design. É um design de interação que te leva à tentação. Então, nós, seres humanos, caímos na tentação, de acordo com nossos vícios da carne, lá os 7 pecados capitais. E o livro foi feito para designers, pessoas que vão projetar sites, aplicativos, talvez jogos, no caso, né? Para essa galera estudar, para essa galera aprender. E o que esses caras estão aprendendo? Eles estão aprendendo como que o ser humano se comporta com os vícios da carne lá, com o que o ser humano faz naturalmente. Estão entendendo como que o ser humano se comporta naturalmente para, em cima disso, projetar tela de aplicativo, tela de site. Como clicar, aonde vai ter o botão, o que o botão vai falar, o que o botão não vai falar, né? O que vai estar escondido, o que não vai estar escondido. Qual vai ser a moeda usada, tokens, não sei o que lá. Todas essas ideias é para essa galera aprender. E em cima disso, eles fazerem nos nossos sites, nossos aplicativos. Então, esse aqui é o público-alvo do livro. E por que nesse podcast a gente tá falando sobre isso? Porque é o que a galera tá usando pra te induzir ao erro. Ou te induzir a algo que você não quer. Às vezes você quer, tá? E tem conceitos aqui que você pode usar para coisas maravilhosas, tá? Eu já, acho que eu dei um exemplo no episódio lá que uma empresa fez isso comigo, só que algo que só eu me beneficio. Aí não tem nada que a empresa poderia ganhar em cima daquilo. Eu me beneficiaria exclusivamente naquela ação, tá? Então, tem como usar para coisas unilateralmente positivas para você. Não é o comum, mas pode acontecer. Eu não tô aqui para fazer o julgamento em cima da tua vida. Eu tô aqui mostrando o que fazem em cima de você para que você, em cima disso, tenha decisões melhores. Consegue tomar decisões melhores na tua vida. Bom, esse aqui era o público-alvo. A gente viu vários conceitos de efeitos, né? Efeitos, comportamento do ser humano, tudo mais que o ser humano faz, que o ser humano não faz, coisas natural, coisas que a gente tende a fazer naturalmente, então tomar cuidado com isso. Bem no finalzinho do livro, o autor ele comenta sobre. Ele dá uma comentada se é certo ou não usar esses conceitos. Tá? Se você acha que o autor não fez isso, o autor fez. No final. Depois que ele apresenta tudo mais, ele começa a comentar o seguinte: é correto usar? Ah, é moral? É ético? Não sei o que. Ele começa a fazer esses questionamentos, sabe? E assim, tem umas horas ali que ele dá um deslize, porque ele fala que a galera pode mentir porque o efeito final é positivo. Tá, eu não concordo com isso, mas enfim, é o que o autor fala lá. Ele fala assim: ah, não, porque
Você pode mentir pra pessoa aqui, porque no fim das contas o cliente vai estar mais satisfeito no final, e o que interessa é a satisfação do cliente. Eu não concordo com isso, eu acho que tá errado, tá? Mesmo com exemplos que tem tudo pra ser positivo, digamos assim, mas a mentira tá ali no meio, a enganação tá ali no meio. Então eu não concordo com isso. Enfim. Ele também fala uma questão sobre a moralidade ser um pouco mais relativa e tudo mais. Eu não vou comentar muito sobre isso, mas me parece estar errado também, tá? Só que eu não vou comentar aqui no episódio. Saiba que ele faz comentários sobre moral no fim do livro, beleza? Aí aqui é um negócio que eu tô mais estudando ultimamente aí, nos últimos meses, talvez. Deixa eu ver. Nos últimos meses ali que eu tô acumulando um pouco de livro também. Tem outro aqui que eu tô tentando entender mais. Que é o seguinte. Quando você vê todos esses conceitos, esses fenômenos sendo usados nos sites, aplicativos e tudo mais, pode te dar a sensação de que o governo tem que regular, tá? Então tem que vir o governo e vai ter que regular o site de aposta, vai ter que regular os aplicativos, vai ter que regular quantas propaganda vai ter que ter a cada tantos minutos, vai ter que regular qual que é o tipo de palavra usada. Pode te dar a sensação que o governo tem que vir e regular as coisas. Eu vou simplificar o entendimento para você, das coisas que eu tenho lido, entendido, e do que eu compreendi também do livro, digamos assim. O governo não vai te ajudar, tá? Se você acha que o governo vai conseguir regular uma empresa pra ela não ter um comportamento, por exemplo assim, imoral e te induzir a colocar lá todo o teu dinheiro em cima de uma aposta ou de um negócio, se você acha que isso vai funcionar, não vai. Por que que eu digo não vai? Só você consegue se ajudar, tá? Só você consegue fundamentalmente te ajudar. Se alguém quer burlar a lei, burlar as regras e mudar os termos usados, vão conseguir. Sempre vão conseguir, tá? Sempre vai ter esse passo extra ali a mais. O governo não vai te ajudar. Então, isso que eu tô te ensinando é para que você seja melhor preparado quando você vê essas coisas. Para que você tome decisões melhores, tá? Então, a tentativa aqui é o seguinte: que você não caia nessas coisas, em torto e à direita, você seja mais consciente nas suas ações, né? Então, não é eu querer colocar uma barreira na tua frente e falar assim, não faça, né? Fazer que nem, por exemplo, assim, um governo, uma regulamentação do governo. Você não pode fazer isso aqui, que é proibido isso aqui. Só que naquele teu caso específico, talvez não seja problemático. Quem tem que decidir é tu. Então, esse aqui foi um episódio para te ajudar. Para você conseguir se proteger sozinho. E não depender de outros terceiros. Eu acho que foi essa a saga dos sete pecados capitais, né? Como que te induzem. Se você gostou, se interessou, se você acredita que isso te ajudou de alguma maneira, compartilhe, né? Eu agradeço. E nos vemos na próxima. Obrigado.